Você está prestes a gastar uma fortuna na revenda comprando garrafada milagrosa para tentar salvar seu café da geada, enquanto o verdadeiro culpado por queimar sua brotação já está instalado aí no chão da sua roça de graça. Nesse vídeo você vai entender por que aquele mato alto que você deixou na rua, achando que estava protegendo a terra, vai virar um freezer destampado em cima da sua lavoura, nessa madrugada. E por que 80% dos produtos que te oferecem no balcão da revenda, na véspera do frio, são puro desespero que só servem para arrancar dinheiro do seu bolso? Eu já fiz essa burrada de sair comprando tudo quanto é defensivo e adubo foliar no escuro quando a previsão anunciou massa de ar frio polar, gastei o que não tinha no caixa e vi a geada de capote queimar minha safra do ano seguinte inteirinha. A previsão deu risco de geada para boa parte das regiões cafeeiras agora. O pânico está instalado e tem muito cafeicultor sem dormir direito. Mas antes de você abrir a carteira e fazer loucura na cidade, você precisa entender a física da roça, porque tem 3 manobras simples de manejo que salvam a lavoura e 2 que só queimam o seu dinheiro. Para quem não me conhece, eu sou o João, estou aqui no Cerrado Mineiro e já tomei muita porrada do tempo até aprender que cafeicultura sem erro não é sorte, é controle. Eu lembro como se fosse hoje, lá atrás, quando o termômetro começou a despencar e o rádio só falava de massa de ar frio polar avançando e pegando Minas Gerais em cheio. Eu entrei em desespero, meu amigo. Fui correndo na revenda da cidade, o balcão estava lotado de produtor apavorado, todo mundo comprando galão de bioestimulante, aminoácido, adubo foliar caríssimo, gastando 400, 500, até R$ 700 por hectare numa tacada só. Eu fiz a mesma coisa, uai. Apliquei aquela garrafada toda, faltando 48 horas para a geada cair, achando que estava blindando a planta. Sabe o que aconteceu? A madrugada chegou, o gelo assentou e na manhã seguinte as pontas dos meus ramos estavam tudo preta, requeimada, não salvou uma folha. E o pior não foi perder o café que estava no pé ou a rabiada da colheita, o pior foi que a geada de capote decepou a brotação vegetativa da safra seguinte. Eu perdi mais de 30 sacas por hectare no ano seguinte por causa de um erro que eu podia ter evitado com o manejo básico do solo, meses antes, sem gastar um centavo com o milagre de revenda. Isso é dinheiro indo embora e dói na alma. Para você não cometer esse mesmo tiro no pé e não rasgar seu dinheiro nessa semana, deixa o like aqui no vídeo agora e se inscreve no canal, porque o que eu vou te mostrar hoje é a conta real de quem vive da roça, com a bota suja de terra. A primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é que contra a topografia errada não existe adubo nem garrafada no mundo que faça milagre. Tem um companheiro nosso, o Otávio, que comentou aqui no canal falando que está comprando uma terra em altitude alta, 1.100 metros, mas que tem uma grota no fundo e me perguntou se essa área é suscetível à geada. Otávio, anota aí, e todo mundo que está pensando em abrir lavoura nova ou comprar gleba, preste muita atenção nisso. O ar frio, a massa de ar polar, ela se comporta exatamente como se fosse água pesada. Imagina um balde de água gelada derramado no topo de um morro. Para onde essa água vai? Ela vai escorrer pelas encostas, vai descer procurando o ponto mais baixo e vai empoçar toda no fundo da bacia, na grota, na baixada. O ar frio faz a mesmíssima coisa. Quando a madrugada limpa, o vento para e o termômetro cai. O ar gelado escorre das partes altas e estaciona nessas bacias e grotas. É o que a gente chama de bolsão de geada ou linha da geada. E aí entra a ganância e a falta de memória do povo. Quando o preço do café sobe, o produtor se anima, esquece a história e começa a descer o plantio em direção ao fundo da grota, desafiando a linha da geada que os antigos já respeitavam há 50 anos. Os velhos cafeicultores sabiam exatamente até onde o café podia descer na encosta sem queimar. Se você planta abaixo dessa linha, naquela área que historicamente acumula ar gelado, você está montando uma armadilha financeira para você mesmo. Pode até passar 1 ou 2 anos sem gear e se achar que abafou, mas na hora que vir um inverno forte, igual esse que está chegando, o poço de ar gelado vai congelar sua lavoura até a canela. Então, respondendo ao Otávio e a todo mundo, terra com grota no fundo e área de baixada não é lugar de plantar café, por mais alta que seja a altitude da propriedade. Se nas últimas geadas aquela parte baixa queimou, aquela área tem vocação para pasto, para grão, para qualquer outro trem, menos para café. Não tente brigar com a topografia porque a natureza cobra caro e o prejuízo de formar uma lavoura no lugar errado para depois ver tudo virar lenha seca é uma das piores falências que um cafeicultor pode passar. Agora, se a sua lavoura está plantada no lugar certo, na encosta com boa declividade, onde o ar frio escorre e vai embora sem empoçar. O seu segundo maior perigo.
E o erro mais comum que eu vejo o produtor cometendo nessa época de inverno está no chão da roça. E aqui a física da roça é implacável. Imagina uma garrafa térmica ou uma bateria de carro. O solo da sua lavoura funciona exatamente como uma bateria térmica natural. Durante o dia, o sol bate na terra, aquece o chão e esse solo vai acumulando calor, carregando a bateria. Quando cai a noite e a madrugada vem gelada, essa terra que acumulou calor durante o dia começa a soltar um mormaço, uma radiação infravermelha de baixo para cima. Esse calorzinho que sobe do chão esquenta o ar ali em volta da saia do café e consegue segurar a temperatura uns 2 ou 3 graus mais alta do que no ar aberto. 2 ou 3 graus, meu amigo, é a diferença exata entre a água dentro da folha congelar ou não. É a linha tênue entre salvar a brotação ou ver a lavoura virar carvão. Só que para essa bateria térmica funcionar, o sol tem que bater direto na terra durante o dia. E o que é que muito produtor faz por pura desatenção ou achismo? Deixa a rua do café tomada de mato alto, de braquiária acamada, de mato farto, achando que aquilo ali está servindo de cobertor para a terra. Isso é um tiro no pé, gigantesco. Quando você tem cobertura vegetal viva ou morta muito alta, na rua do café, na janela de risco de geada, esse mato funciona como um isolante térmico, como se fosse uma placa de isopor. Ele impede os raios de sol de chegarem até o solo durante o dia. A bateria da terra não carrega. Aí quando chega a madrugada polar, o solo está gelado. Não tem mormaço nenhum para subir. E aquele capim alto ainda ajuda a reter o ar frio estagnado, em cima das plantas mais jovens. O mato na rua vira um freezer destampado bem na canela do seu cafezal. Por isso, a manobra de segurança mais básica, mais barata e mais eficiente que você tem que fazer quando o inverno se aproxima é passar a trincha, roçar rente e deixar a linha e a rua o mais limpas possível. Nessa época do ano específica, o solo precisa ficar exposto para absorver calor de dia e devolver esse calor à noite para blindar sua lavoura. E por falar em manejo de solo, me responde uma coisa aqui nos comentários com toda sinceridade. Como é que está a rua do seu café hoje? Está no limpo, na trincha, ou você deixou o mato tomar conta achando que protegia? Comenta aqui embaixo que eu quero ver como está a situação de cada região. Aí nós entramos na terceira parte, que é onde a revenda faz a festa e o produtor rasga dinheiro sem dó, as garrafadas de última hora. O companheiro Lázaro Batista mandou uma dúvida muito boa, perguntando se o uso de aminoácidos associados na pós-colheita ou antes do frio pode deixar a planta mais equilibrada e mais resistente para suportar o estresse da baixa temperatura. Lázaro, vamos separar o que é biologia de verdade do que é conversa de vendedor de milagre. Quando a previsão do tempo anuncia que a geada vai cair daqui a 2 ou 3 dias, o que mais tem é gente te oferecendo pacotão de bioestimulante, coquetel de aminoácido e adubo foliar caríssimo, prometendo criar uma blindagem instantânea no café. Só que a fisiologia do cafeiro não funciona na velocidade do seu desespero. Aplicar aminoácido ou qualquer produto foliar faltando 48 horas para o frio chegar é a mesma coisa que tentar tomar vitamina C, depois que você já pegou pneumonia e está na UTI. Não dá tempo da planta absorver, translocar e metabolizar esses compostos para mudar a estrutura celular antes do gelo bater. Se a célula da folha estiver desidratada ou desequilibrada na sua nutrição básica, o gelo vai formar cristais pontiagudos dentro da seiva, vai rasgar a membrana plasmática da célula, o suco celular vai extravasar e a folha vai queimar, com ou sem aminoácido jogado em cima. Isso é perda de tempo e queima de caixa. Agora, os bioestimulantes funcionam? Funcionam, mas desde que sejam usados dentro de um programa de manejo construído meses antes, no planejamento da nutrição, e não como bombeiro apagando incêndio. Existe sim uma substância muito interessante chamada ácido salicílico, que é um hormônio vegetal natural que ajuda a ativar as defesas da planta contra estresses abióticos, como o frio extremo e a seca. Quando você trabalha com bioestimulantes de qualidade que contêm ácido salicílico aplicados de forma preventiva, com antecedência, junto com uma nutrição equilibrada, você realmente melhora a tolerância da planta. Mas não se engane, se a geada for severa, daquelas de queimar até a canela, não há garrafada no mundo que segure. Então pare de gastar R$ 500 por hectare em coquetel milagroso na antevéspera da massa de ar frio, porque esse dinheiro vai fazer muita falta na sua conta quando você tiver que podar ou recepar o café queimado. E para você entender o tamanho do buraco, nós temos que botar os números na mesa e fazer a conta do prejuízo real, porque cafeicultura é negócio, não é frescura, é conta e dinheiro investido.
Quando uma geada de capote passa lambendo o topo da lavoura, ou quando uma geada negra congela os ramos, ela não rouba só os grãos que eventualmente estivessem ali, ou o finalzinho de uma colheita atrasada. O grande roubo da geada acontece no futuro. O café é uma planta de ciclo bienal. Ele precisa crescer ramo vegetativo hoje para dar flor e grão no ano que vem. Quando o frio intenso abaixo de 0 grau congela a saia e o topo da planta, ele queima exatamente os nós de brotação e os ramos ortotrópicos que iam segurar a safra seguinte. Imagina uma lavoura boa, bem tratada, que te entregaria uma média de 40 ou 50 sacas por hectare no ano que vem. Se você toma uma geada de capote média por estar numa baixada ou por ter deixado o solo isolado com mato alto, você perde facilmente de 30 a 50% da capacidade produtiva dessa planta para a próxima safra. Nós estamos falando de perder 20, 25 até 30 sacas de café por hectare. Se você pegar o preço do café hoje e multiplicar por 25 sacas perdidas em cada hectare da sua propriedade, você vai ver que o prejuízo não é de 1.000 ou 2.000 reais. É uma sangria de 20, 30, 40 mil reais por hectare jogados no lixo. E se a geada for de canela, daquela que racha o tronco bem na base do cafeeiro, o prejuízo é pior ainda, porque você vai ser obrigado a entrar com recepa drástica, cortando o pé lá embaixo no toco. Aí você vai ficar 2 anos inteiros sem colher um único grão daquela gleba, tendo que gastar com desbrota, condução de chave, adubação de formação, tudo saindo do seu bolso sem entrar um tostão de receita daquela área. E para piorar a tragédia, o produtor que não anota nada e se apavora ainda gasta mais 400 a 700 reais por hectare comprando defensivo inútil na véspera, aumentando o rombo no caixa. É por isso que eu bato tanto na tecla. Errar no manejo para inverno é assinar uma promessa de dívida para o seu futuro. E para a gente falar de adubação que realmente protege a planta, me responde aqui. Quanto você pagou na última saca de cloreto ou sulfato de potássio que você comprou para sua fazenda? Escreve o preço e o seu estado aí nos comentários para a gente comparar como está o custo dessa blindagem pelo Brasil. Agora nós chegamos no ouro deste vídeo, a revelação do que realmente blinda a sua lavoura de dentro para fora, muito antes do inverno chegar. E a resposta está em duas coisas: no equilíbrio de potássio na seiva e no manejo correto da água. Lembra da analogia do radiador de carro que eu te falei? Se você colocar só água pura no radiador do seu carro e viajar para um lugar abaixo de zero, a água congela, expande e arrebenta o motor. Mas se você colocar um aditivo anticongelante na proporção certa, a água aguenta temperaturas negativas sem empedrar. Na célula da folha do café acontece a mesma lógica. O verdadeiro aditivo anticongelante do cafeeiro é o potássio, equilibrado no balanço nitrogênio-potássio, o famoso balanço NK. Quando a sua planta está com a nutrição em dia e tem um saldo de potássio bem suprido, e aqui os estudos científicos e a prática mostram muito bem o efeito de aplicações preventivas de sulfato ou nitrato de potássio a 2 ou 3%. Esse elemento aumenta a concentração de açúcares solúveis, prolina e compostos fenólicos dentro da seiva. O potássio deixa o suco celular mais denso, mais concentrado. E qual é a física disso? Quanto mais concentrada e rica em sais e açúcares estiver a solução dentro da célula, mais baixo é o ponto de congelamento dela. Uma célula bem nutrida com potássio só vai congelar em temperaturas muito mais baixas do que uma célula aguada e desnutrida. É a blindagem natural. Por isso, a defesa contra a geada começa na sua análise de solo feita no fim das águas e nas adubações potássicas bem parceladas ao longo do ciclo vegetativo, e não no desespero de julho. E para fechar o quebra-cabeça, nós temos que resolver a grande dúvida sobre a água e a irrigação. Você já deve ter ouvido falar daquele ensaio famoso mostrando que plantas de café em déficit hídrico, que já estavam há mais de 60 dias sem chuva ou sem irrigação, sofreram menos com a geada do que plantas que vinham sendo irrigadas frequentemente. Isso acontece exatamente pela física da concentração. A planta com leve estresse hídrico tem menos água livre nas células e os sais estão mais concentrados, dificultando a formação de cristais de gelo. Mas atenção, pelo amor de Deus, não vai me desligar a água da fazenda inteira para causar seca severa na planta achando que isso é estratégia, porque o estresse hídrico pesado destrói sua produtividade, mata a raiz e derruba suas folhas do mesmo jeito. O que você precisa entender é a exceção técnica da irrigação durante a geada. Irrigação para salvar café do frio só funciona em um único cenário: se você tiver sistema de aspersão em área total ou pivô central, e se esse sistema for ligado exatamente no momento em que a temperatura cair a 0 grau, mantendo a água batendo sem parar até o sol nascer e o gelo derreter completamente.
A água do poço ou do rio sai mais quente que o ar em volta, e a própria mudança de estado da água ao congelar por cima da folha libera calor para a planta, mantendo a célula a 0 grau e impedindo ela de baixar para -2 ou -3, onde ocorre a morte celular. Mas olha só o alerta, tem que ser aspersão ou pivô contínuo. Se você ligar gotejamento achando que vai salvar folha de geada, você só vai estar hidratando a célula para ela congelar e arrebentar mais rápido. Gotejo não levanta massa de ar quente o suficiente para blindar copa de árvore. E se o seu pivô der pau ou acabar a energia na metade da madrugada com a folha molhada no vento congelante, aí o desastre é 10 vezes pior. A lavoura vira pedra de gelo. Por isso, para quem tem viveiro ou lavoura nova de até 6 meses em área de risco, o que salva mesmo não é reza, é proteção física. Cobrir os pezinhos com terra, enterrar a mudinha ou usar aqueles saquinhos de papel de abrigamento, além de implantar quebra-ventos cortinas de árvores contra o vento sul dominante. Isso sim é manejo preventivo de verdade. Meu amigo, o inverno tá aí e não perdoa amadorismo. Para de procurar atalho engarrafada de última hora e foca no que dá resultado. Respeita a linha de geada da topografia. Mantenha a roça limpa e o solo exposto, para carregar a bateria térmica. Garante o equilíbrio do potássio na sua análise de solo muito antes do frio bater. E só use irrigação de defesa, se você tiver aspersão contínua com garantia de funcionamento na madrugada. O resto é balela de vendedor para ficar com o seu dinheiro. Porque você sabe muito bem como a gente trabalha aqui. Cafeicultura sem erro não é sorte, é controle. Quem não anota, paga. Faz a conta do seu custo, cuida do seu manejo e não joga seu caixa no lixo. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.